Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso aqui hoje. Nosso deep dive vai fundo no pensamento do Miguel Arroyo sobre currículo escolar, sabe? Aham. A gente está partindo de uma análise bem focada, que veio de uma questão de prova, olha só, para professor dos anos iniciais lá de São Paulo. Interessante a fonte. Pois é, e o material já começa apontando uma crítica do Arroyo, que é, assim, central. Muitas escolas parecem passar batido pela bagagem social dos alunos, né? Exato. Focam naquele conteúdo que soa meio distante, meio abstrato para a vida deles. E ele usa uma palavra forte, né? Diz que esses currículos são pobres. Isso chama atenção. Geralmente a gente pensa em pobreza de conteúdo, talvez, mas pelo jeito não é bem isso. Não, não é. E o fascinante aqui é justamente essa virada, sabe? A crítica do Arroyo mexe com a forma como a educação, como ela se conecta ou muitas vezes não se conecta com quem está ali na sala de aula. Uhum. A maneira como o currículo é pensado, ela define se o estudante vai se sentir parte daquilo, se ele se vê ali ou se ele vai ser só um espectador, né? É uma questão de pertencimento mesmo. Entendi. Então a tal pobreza não seria de informação, de matéria, mas de gente, de representação? De humanidade, talvez. Isso, perfeito. É por aí. E a fonte que a gente está usando, a questão de prova, deve ter um termo para isso, né? Como é que ela define essa falta? Tem sim. O termo-chave que salta da análise e que vem direto do pensamento do Arroyo, lá no texto dele de 2011, é que o currículo se torna pobre em sujeitos. Ah, pobre em sujeitos. Faz sentido. Exato. A pobreza está na ausência das pessoas de verdade, né? Dos estudantes como indivíduos concretos, com as histórias deles, as identidades, as culturas, a realidade social que eles vivem. Quer dizer, ignorar quem está sentado na cadeira. Basicamente, o Arroyo argumenta que quando você ignora quem são esses sujeitos concretos, o currículo perde a vida, sabe? Ficou uma coisa meio fria, meio burocrática. Uhum. Para ele, um currículo rico de verdade não é só aquela lista de matérias. É um espaço que acolhe, que dialoga com os sujeitos sociais e suas experiências. Sem isso, a coisa não dá liga, perde o sentido. Isso me leva a pensar como é que isso aparece na prática, no dia a dia da escola. A fonte dá algum exemplo de como essa pobreza de sujeitos se manifesta para a gente visualizar melhor? Dá sim, e é um exemplo bem claro. Pensa numa escola, assim, na periferia. Se o currículo que ela trabalha foca quase só em referência de fora, sei lá, autores europeus, né? Que é comum, né? Muito comum. E aí passa batido pelas coisas que estão ali, na comunidade. As culturas locais, tipo afro-brasileira, indígena, qualquer que seja a realidade cultural forte dali. Entendi. Que acontece? Esse currículo acaba, mesmo sem querer às vezes, invisibilizando, né? Desvalorizando a identidade, o que esses alunos já trazem. É como se dissesse, olha, o que você sabe, o que você vive, não é conhecimento de verdade para a escola. Pesado, né? Nossa, muito. E essa ideia de colocar o aluno, a experiência dele no centro, isso me soa familiar. Lembra outros pensadores importantes da educação aqui no Brasil, não lembra? Com certeza. Dialoga demais, assim, é muito próximo das ideias do Paulo Freire. Freire também batia muito nessa tecla, né? Sim. Um currículo que nasce do diálogo, que parte da realidade de quem está aprendendo, que reconhece os alunos como sujeitos da história deles, sabe? Capazes de ler o mundo, de transformar, e não só de receber informação como se fossem depósitos. É a ideia do currículo vivo. Faz todo sentido a conexão. E isso ajuda a gente a entender o pulo do gato lá na questão da prova, sabe? Porque a resposta certa era sujeitos e não, sei lá, conhecimentos ou teorias. Exato. Por quê? Porque a crítica do Arroyo, nesse ponto específico, não é sobre faltar saber ou faltar teoria. É sobre faltar gente. Faltarem as pessoas, os sujeitos que dão vida, que dão significado para esse saber todo. Ah, tá. O foco é na exclusão humana. Isso. As outras opções, tipo política ou ética, claro que são super importantes na educação, óbvio.
mas não pegavam o ponto central desse argumento do Arroyo sobre por que o currículo empobrece. É porque tira as pessoas da equação. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o que tudo isso significa, no fundo? A grande mensagem parece ser que um currículo só pulsa, só tem vida quando ele reflete e conversa com a vida de quem está ali para aprender. Exatamente. Tem até aquela frase que atribuem a ele, né? Sem sujeitos não há currículo vivo. Então, trazer a experiência social dos alunos para o centro da roda é a chave para uma educação que faça mais sentido, que seja mais relevante. Perfeito. Então, vamos guardar os pontos principais para a memória? A crítica do Arroyo é sobre currículos pobres em sujeitos. O problema não é falta de conteúdo, é a exclusão das pessoas, das suas vidas. Uhum. Ignorar os sujeitos acaba desvalorizando as culturas, as identidades deles, e tem essa conexão forte com o Freire, né? A ideia de um currículo mais dialógico, mais vivo, centrado no estudante. Exato. E isso tudo, olha, levanta uma questão importante que vai além da teoria, né? Fica aqui para a gente pensar. Se a gente concorda com o Arroyo, né? Se a gente aceita essa necessidade de trazer os sujeitos, as vivências deles para dentro da escola, como é que a gente pode fazer isso na prática? Boa pergunta. Mesmo que com ações pequenas, sabe? No dia a dia ali da sala de aula, como é que a gente faz o currículo oficial, aquele que está no papel, conversar um pouquinho mais com a vida real dos estudantes? Mesmo com todas as amarras do sistema que a gente sabe que existem. Fica aí a reflexão, né? Como dar esse passo, nem que seja um passinho amanhã,